Bom dia pessoal. Cafezinho para dar aquela acordada que hoje é rodada dupla do Colorado, né? Hoje tem rodada dupla. Primeiro, às 11 horas lá no Sesc, na Protásio, quem puder ir, né, dar uma força para as meninas, as gurias coloradas estreiam no Brasileirão Feminino, estreiam contra o Atlético Paranaense, o Atlético, que elas venceram recentemente, inclusive, né, na Supercopa do Brasil. As gurias estreiam às 11 horas, então, no Brasileirão Feminino, contra as meninas do Atlético Paranaense, lá no Sesc. Vão dar uma força para as meninas aí, porque elas merecem. É um time que está sendo remontado, um time que a gente sabe que é forte, né? Que já chegou a finais recentes e está faltando um empurrãozinho só, talvez, um pouquinho mais de investimento que o Inter promete, talvez para o ano que vem, para as meninas terem, por exemplo, um título nacional, né? A gente não pode cobrar dos homens também o título nacional há anos, as meninas também estão recém começando a trajetória, merecem todo o nosso carinho, respeito e incentivo. Então as gurias às 11 horas no Sesc contra o Atlético Paranaense estreiam no Brasileirão Feminino. Ainda depois, em março, elas vão jogar com a Ferroviária fora de casa, o Real Brasília em casa e o São Paulo também fora de casa. Perdão, e fecha março com o Cruzeiro em casa. Tomara que algum desses jogos possa ser no Beira-Rio, né? Eu gostaria muito que fosse, inclusive, preliminar daqui a pouco do time masculino, porque, lembra, eu sou do tempo que a gente ia ao Beira-Rio para ver a base jogar, né, jogos dos juniores, dos juvenis, antes dos jogos do time principal. Então eu tenho realmente saudade disso. Eu acho que seria um baita de um evento, um game day, né, como se diz, com daqui a pouco ou os juniores, ou os juvenis, ou mesmo as gurias jogando na preliminar do time masculino no Brasileirão, com público cheio, com casa cheia, com Beira-Rio, incentivando o tempo inteiro, enfim. Mas a nossa rodada dupla, né, já que a pauta é rodada dupla, depois 4h30 tem Aimoré e Inter em São Leopoldo, né? Eu ia falar São Leopoldo e Inter, não. Aimoré e Inter lá em São Leopoldo. O Aimoré é o lanterninha do campeonato, né? Enfim, é um time fraco, um campo ruim é verdade. O Mano disse que não estava pensando em Grenal, mas o Mano tem todo jeito de não pensar em Grenal, até porque se ele não ganha do Aimoré ou se perde para o Aimoré, a culpa vai ser dele, né? Vai na conta dele. Mas nós, como torcedores, né, como incentivadores do clube, pensamos no Grenal. Eu estou pensando no Grenal direto. E me preocupa muito daqui a pouco que os pendurados sejam escalados. O Mano concentrou todo mundo que era possível, né? Menos o Vitão, que está com uma virose, está fora do jogo, e o René, que está suspenso. Além de Luiz Adriano e Nico Hernandes, que não chegaram tão inscritos, mas ainda não, enfim, não tiveram nem tempo de treinar. Então esses dois estão fora. E domingo que vem tem Grenal. O Inter vai ter uma semana inteirinha para trabalhar, para se preparar, e tomara que com o time completo. A minha sugestão, minha humilde sugestão, ou o meu desejo, melhor dizendo, o meu desejo seria ver em campo uma equipe assim, por exemplo. Keiler, Mário Fernandes, Mercado, Moledo e Tauan, Matheus Dias, Baralhas ou Johnny, né? Maurício, Alan Patrick, Luca ou Alemão e Wanderson. Por que esse time? Porque estão pendurados. PH, Depena, Sr. Fabrício Bustos, Johnny, Baralhas e Alemão. Aí, Johnny, Baralhas e Alemão, os três pendurados, sei lá, arriscaria com um ou dois deles, né? Talvez, por isso que eu falei Baralhas ou Johnny no meio campo e Luca ou Alemão no ataque, né? Daqui a pouco um dos caras tem que arriscar, né? Para um time tão desfalcado assim também. O Inter ganhando, tá classificado já a semi do Gauchão, mas enfim, na outra semana tem Grenal na Arena, um jogo fundamental até para se impor na temporada, pegar um primeiro grande adversário, um primeiro grande desafio. Então seria o meu desejo, na verdade, para ver o Inter essa tarde lá em São Leopoldo. O jogo começa às 4h30 da tarde, então, lembrando, rodada dupla, Gurias Coloradas às 11 da manhã contra o Atlético no Sesc, Atlético Paranaense no Sesc, e depois 4h30 em São Leopoldo, Aimoré Inter. A gente se fala ao final do dia, lembra lá, dá aquela força, se inscreve no canal e depois da rodada a gente comenta por aqui também. Aguardo vocês, tá bom? Cuide-se, até mais.